Ok, eu vou começar a iniciar aqui o compartilhamento de tela. Vamos lá. Todos estão conseguindo ver bem a tela? Pessoal? Eu vou desligar aqui meu Aqui tá vídeo. ok também. Eu vou desligar meu vídeo porque tá começando a picotar um pouco a minha internet, tá? Uhum. Dá pra ver sim. Beleza. Bom, pessoal, primeiramente, boa noite. Como eu já me apresentei na última aula, meu nome é Rodrigo. Sérgio, nós também temos algumas coisas certas que já foram ensinadas na última aula de linguagem de programação, mas hoje a gente vai dar uma clareada o que é isso. Renato, quer se apresentar? Boa. Acho que eu até acabei me apresentando na última aula, Uhum. mas basicamente meu nome é Renato, sou engenheiro de computação. Hoje em dia trabalhei bastante com e-commerce, gerenciamento de projetos, de desenvolvimento de software e tal. E hoje em dia estou um pouco nisso e um pouco na parte de ciência de dados também, gerenciando alguns projetos de engenharia e ciência de dados também. Isso é um cara fenomenal. Vai contribuir muito, muito aqui para o nosso projeto. Bom, gente, aqui eu queria reforçar um pouco o que a gente falou na última aula. Na última aula a gente disse que lógica e programação é uma sequência de passos lógicos para a gente estar atingindo algum objetivo. Ah, bom, vamos lá. Aqui a gente tem um pequeno exemplo. Eu queria colocar aqui um pequeno analogia, uma pequena analogia sobre algoritmo. Lembra aqueles passos lógicos que a gente mostrou na última aula de como fritar um ovo, como abrir uma geladeira, em outros exemplos. Pegar um ônibus. Aqui eu queria dar um novo exemplo para colocar um novo conceito para vocês sobre algoritmo. Eu queria iniciar esse exemplo mostrando que existem três etapas no algoritmo. O algoritmo ele existe o início, o meio e o fim, como várias coisas na vida. No início do algoritmo, a gente pegando aqui um exemplo para tomar um banho. Essas primeiras etapas nós temos que é um início de processo. Aqui nós temos tirar a roupa, entrar no box, ligar o chuveiro. Isso seria um pequeno início de processo. Lavar a cabeça, lavar o corpo, enquanto estiver ensaboado, enxaguar-se e desligar o chuveiro, a gente pode colocar como meio do processo. Sair do box, pegar a toalha, enquanto estiver molhado, secar-se e vestir a roupa, a gente já pode definir como o final do processo. Aqui um segundo exemplo. Você pode falar, tá, Renato? Beleza. Isso aí. Acabou até passando rápido ali, mas tem algumas etapas aí, né, que a gente usa umas palavrinhas chaves aí do tipo enquanto estiver ensaboado, né, então enquanto estiver molhado e tal. Então, e aí a gente até colocou como se fosse um subitem, né, do item 6 ali, enxaguar-se, né. Então, para ficar com isso na cabeça, assim, de que a ação de se enxaguar ou a ação de se secar, ela ocorre em loop ali, né? Ela ocorre continuamente até que você não esteja mais ensaboado, né? Ou até que você não esteja mais molhado, né? Então, só para ter isso em mente ali.
Perfeito. Agora vamos passar para o item 2. Esse daqui você pode falar qual que é o seu origem. Boa. Boa. Aqui, bom, um exemplo, acho que todo mundo já deve ter passado por isso na vida, fazer um banho também, né? Mas fazer um miojo aqui. Também na linha do que o Rodrigo estava falando, né? A gente começa pegando as coisas que a gente vai precisar, os utensílios, no caso a panela, aqui pegando miojo e tal, pegando água, né? Enchendo a panela de água, coloca a água para ferver, e aí a gente tem aí um item 4 aí que também se divide em alguns subitens, onde a gente fica verificando uma determinada condição, né? Então a gente colocou a água para ferver e aí a gente fica observando, já ferveu, enquanto não estiver fervendo a gente continua esperando, e a partir do momento que a gente vê que está fervendo, aí sim a gente coloca o miojo, né? Então preparar que tem aquele enquanto ainda não ferveu, né? De novo, passa essa mensagem de que é um loop, né? Uma coisa que vai continuar acontecendo enquanto uma determinada condição não se apresentar, que no caso aqui é a água ter fervido, né? Ok, a partir do momento que ferveu a gente colocou o miojo, a gente saiu desse loop aí, que é esse item 4, espera os 3 minutos, retira o miojo, mistura o tempero, serve e vai para o braço comer. Acho que é bem interessante a gente salientar esse texto que vocês têm marcado. As sequências de passos acima podem ser chamadas de algoritmo. A diferença é que elas podem ser escritas em uma linguagem que os humanos entendem, que no caso a gente escreveu em português. Os algoritmos de software, no entanto, são escritos em linguagens que os computadores entendem. Exemplo, Python, Java, C, PHP, entre outros. Agora aqui eu vou fazer uma pequena analogia como é que funciona essa entrada, processamento e saída dos processos. Vamos dar um exemplo que a gente está querendo criar um algoritmo que esteja querendo fazer a soma de 2 valores. No caso aqui eu vou definir o nome do algoritmo como soma. O usuário ele vai ter que entrar com 2 valores no caso, para poder fazer essa soma. Vamos supor que ele queira somar 10 mais 10. E a gente tem que adicionar qual vai ser o item, o símbolo que vai ser utilizado. Como a gente vai utilizar soma, a gente vai colocar um mais. No caso, o operador. Dentro desse processamento dos dados, o nosso algoritmo, com todas essas informações que o usuário já passou para ele, nós vamos poder fazer, na verdade, nós colocamos para o código executar a gente dá a pré-instrução para o código fazer essa soma e o algoritmo vai conseguir realizar com o usuário passando as informações. No caso, utilizando esse valor aqui, que é o valor 1, mais o símbolo que foi passado aqui, mais o valor 2, nós vamos ter um resultado. Que vai ser, no caso, o resultado. Nós vamos fazer a soma do 10 mais 10 igual a 20. Com esse processamento, com o resultado que o algoritmo obteve, a gente vai ter a saída dos dados. Que no caso, nós que somos programadores, nós vamos indicar para o código ou algoritmo o que ele tem que realizar com esse valor. No caso, eu vou mandar escrever na tela. Escrever na tela o resultado dessa soma. No caso, o resultado que vai ser 20.
que vai ser 20. Quando a gente fala de escrever esse resultado na tela, né, é bem isso que a frase quer dizer literalmente, né? Então a gente quer imprimir isso na tela, quer mostrar isso na tela, até como uma forma da gente verificar se a nossa soma deu certo, né? Se o código que a gente escreveu ali funcionou. Então a gente pede para ele ver isso na tela, imprimir esse texto na tela para a gente conseguir conferir isso, né? Isso mesmo. Agora nós vamos entrar num novo conceito para explicar essa entrada de dados. Como é que o algoritmo ele vai armazenar essa entrada, onde que ele vai colocar essa informação que o usuário passou. Para entrar nesse conceito, a gente tem que explicar um pouquinho sobre o funcionamento do computador. Eu sei que vários já conhecem, mas eu acho que é bem importante salientar. Dentro do computador nós temos duas memórias. Nós temos o HD, Hard Disk, ou SSD, que é uma tecnologia mais nova. Mas nós também temos uma tecnologia chamada RAM, que é o Random Access Memory. Nela são armazenadas as memórias rápidas. O que a gente está utilizando aqui no computador é armazenado dentro dessa memória RAM, e após nós salvarmos, ele vai para o HD. Mas no caso, o nosso algoritmo ele vai estar trabalhando dentro dessa memória RAM. Aqui uma pequena fotozinha para vocês entenderem um pouco. Eu vou fazer aqui um pequeno analogia no Paint para vocês entenderem melhor. Vamos fingir que aqui nós temos a memória RAM do computador. Dentro da memória do computador existe uma fonte de dados correntes. Elas passam milésimos de segundo. Quando nós no algoritmo falamos assim, preciso de um espaço para eu poder armazenar uma informação, no caso o valor 10. Então a gente vai dar um comando, como a gente disse anteriormente, que é uma palavra que o computador entende, mas eu vou estar falando aqui em português para vocês entenderem melhor. Vamos dizer que eu queira falar para o computador: reserve um espaço de número. Ok. Quando o computador receber esse comando, ele vai vir dentro da memória RAM e vai reservar um pequeno quadradinho. Vamos fazer uma analogia que é um quadrado, reservando um espaço para a gente dentro da memória. Quando nós temos esse espaço, a gente pode colocar a informação que nós precisarmos. No caso, a gente está colocando 10. Então, a gente deu o comando para a máquina, dentro da memória, reservar um pequeno espaço para a gente conseguir armazenar um valor. Todos conseguiram entender bem isso? Ok. Vamos supor, agora a gente vai dar um segundo comando. No caso, eu vou até copiar essa parte aqui, porque vai ser praticamente o mesmo. Aqui no caso, a gente vai estar reservando um segundo espaço. Aqui no caso, a gente vai estar reservando um segundo espaço, pedindo para armazenar pedindo um segundo espaço para a gente poder armazenar um segundo valor dentro da memória, que no caso é o valor 10. E em tese é assim que a gente define uma variável. A gente solicita para o computador um pequeno espaço dentro da memória dele para poder estar fazendo os cálculos. Agora, voltando ao... Pode falar, Renato.
Só fazer uma pergunta rapidinho aí. Por que vocês acham que a gente grava essas informações na memória RAM, né, em vez do HD normal, assim? Alguém tem algum chute? Porque os dois são memórias, né? Os dois são formas de gravar dados, né? A gente teria a opção de gravar no HD, igual a gente faz com um arquivo qualquer, né? Ou tem essa opção aí de gravar na memória RAM. Bom, a principal vantagem que a gente tem da memória RAM é a velocidade. Ela é muito mais rápida da gente gravar e ler as coisas que a gente gravou lá do que no HD. Em compensação, em contrapartida, né, ela tem uma desvantagem que é o tamanho, né, o espaço, né? Então, enquanto muitas vezes no HD a gente tem vários gigabytes, até terabytes às vezes de espaço, né, para gravar todos os nossos arquivos, na memória RAM normalmente é bem mais limitado a alguns gigabytes, né? Então, mas a ideia é que quando você constrói um algoritmo, você construa ele de uma forma bem otimizada, onde você tente ocupar o mínimo de espaço possível na memória, né? Então, idealmente, você conseguiria rodar todo o seu algoritmo, gravar tudo que você precisa para o seu algoritmo funcionar, só usando aquele espaço que tem disponível na memória RAM. Isso, exatamente. Boa questão é que a gente precisa sempre estar limitando, não coloquem isso como uma regra, mas é sempre bom a gente pensar num conceito fluido de algoritmo, que a gente não precise criar muitas variáveis, o que seja necessário, e que a gente possa reutilizar essas variáveis ou desativar elas. Isso vai ser bem mais para o futuro, mas vocês vão aprender como é que se apaga essas variáveis durante a execução do código. Esse termo em computação se chama liberar espaço ou liberar memória. Então, acho que foi bem colocado, Renato. Bom, é uma coisa que eu não vou pegar muito fundo, porque isso vai ser colocado na próxima aula de linguagem de programação. Quando nós definimos uma memória, quando nós definimos ou pedimos um espaço de memória, a gente tem que definir o tipo. Tem alguns casos e exceções que nós não precisamos definir o tipo. Exemplo, a linguagem de programação Python. Não é necessário definir o tipo. Mas em boa parte das linguagens de programação a gente precisa definir um tipo. Nós temos os valores inteiros, que no caso a gente só pode digitar valores sem a ponto da casa flutuante. Float ou double, que são valores, tipo, exemplo 10,50, que nós precisamos usar esse ponto flutuante. Nós temos o tipo string, que são espaços reservados só para colocar palavras. Nós temos o tipo vetor, que eu vou explicar. Ele vai receber vários tipos de valores, mas eu não vou explicar agora em mais o que ele é. Ele vai receber vários tipos de valores. E a gente tem valores booleanos, que ele só recebe em inglês true ou false, verdadeiro ou falso. Nós também temos um tipo de armazenamento que ele é constante. A gente não pode alterar ele durante o código. No caso, se a gente definir 10, vou dar um exemplo aqui. Se a gente definiu 10 aqui no algoritmo, a gente não pode alterar esse 10. Ele tem que ser durante todo o algoritmo o número 10. No caso da variável, a gente pode, durante o algoritmo, apagar esse 10 que tem dentro dessa variável
e colocar outro valor. A gente sempre pode estar fazendo essa mudança dentro desse tipo. Pessoal, eu preciso do feedback. Vocês estão entendendo? Está muito difícil? Quer que eu explique novamente? Porque essa parte é de extrema importância. Caso vocês tenham curiosidades, porque na próxima aula o professor vai dando uma explicação para vocês. Agora a gente vai entrar aqui em outro conceito, que é uma questão de fazer o processamento daqueles dados. Voltando aqui no algoritmo, a gente já aprendeu onde que a gente recebe esses dados, onde que a gente armazena, e agora a gente vai entender como é que a gente faz o processamento desses dados. E para esse... Rodrigo, desculpa, posso só te interromper rapidinho, que eu lembrei de falar uma última coisa ali sobre variáveis. Tá. Do vetor especificamente que a gente estava falando, né? O vetor, ele é uma variável meio coringa, assim. Você pode ter um vetor de números, você pode ter um vetor de strings, você pode ter um vetor de booleanos, enfim, todos aqueles tipos de variáveis que o Rodrigo explicou ali no começo, né? Então, tinha os inteiros, que são números, né? Inteiros, né? Que não tem casa decimal, não tem vírgula. Tem as strings, que nada mais são do que textos. Enfim, você pode ter um vetor só de números, você pode ter um vetor só de strings, só de textos, né? Então, ele é bem flexível nesse sentido, tá? Você, até em algumas linguagens de programação, uma palavra, por exemplo, carrinho, é tratada como se fosse um vetor de letras. Então, você pode imaginar que carrinho é o vetor, a letra C é o primeiro elemento desse vetor, a letra A é o segundo elemento desse vetor, e assim vai, né? Então, esse seria um exemplo assim, de um vetor de strings, né, de texto ali. Você interpreta cada elemento como uma letra. Isso, exatamente, perfeito. Agora a gente vai passar para os operadores. Você quer explicar isso daqui? Vamos lá. Aqui acho que lembra bastante... É mais fácil até a gente fazer alguns paralelos, acho, de assimilar isso daqui que a gente usa mais no dia a dia. A gente tem basicamente 3 tipos de operadores aqui. O que a gente chama de operadores aritméticos, que faz exatamente o que a gente aprende lá na aritmética da matemática. Então, operações como soma, subtração, multiplicação, adição, divisão, tem o resto da divisão ali. Cada um é representado pelo símbolo que a gente já usa no dia a dia mesmo, né? O mais é o mais, o menos é o menos. O único que é um pouco mais diferente aí é esse símbolo de porcentagem, que é para quando você quer fazer uma operação de resto da divisão, né? Ou seja, imagina que eu quero saber qual que é o resto da divisão de 10 por 3. Então, a gente sabe que não é uma divisão que dá para fazer exatamente. Se a gente faz essa divisão, acaba sobrando 1, né? A gente consegue, dividindo 10 por 3, dá 3 com o resto 1. Então, se a gente tivesse interessado em descobrir qual que é o resto da divisão de um número, a gente usaria esse símbolo de percentual aí. Depois a gente tem os operadores. A lei é muito útil para quando a gente está construindo condições, né, verificações ali. Então, por exemplo, quando a gente estava falando do miojo lá, que a gente estava sempre comparando o tempo que o miojo já ficou na água com os 3 minutos que ele deveria ficar, né? Então, basicamente, a gente está
o tempo todo ali, verificando se o tempo percorrido é maior ou igual a 3 minutos. Então seria aquele penúltimo operador ali, que é o símbolo de maior mesmo da matemática, junto com um igual. Então esses operadores a gente usa muito nos condicionais, né, para fazer essas verificações, e aí se for verdade essa verificação que a gente está fazendo, a gente toma uma ação, que seria, no caso, tirar o miojo da água. Se não for verdade, então se o tempo percorrido for menor que 3 minutos, a gente mantém o miojo lá na água, né? Então é uma forma da gente dividir o caminho que nosso algoritmo deve seguir. Então aí, só passando um por um, quando a gente quer fazer uma comparação, a gente usa 2 iguais. Então se eu quero checar se o tempo percorrido é exatamente igual a 3 minutos, eu usaria esse primeiro operador aí. Se eu quiser verificar se é diferente, tem essa forma de escrever aí, que é um pouco diferente também, mas você coloca o símbolo de menor e o símbolo de maior um do lado do outro. Isso varia um pouco, tá? De acordo com a linguagem de programação também, mas assim. Os operadores de maior e menor são mais intuitivos, e maior ou igual, menor ou igual, é o que eu estava explicando no caso do miojo. Então, o que é importante aqui, primeiro ali no primeiro operador, que são 2 iguais, isso daqui é uma coisa que é muito fácil de errar na hora de programar, e provavelmente vão reforçar também na aula de linguagem de programação. Você sempre lembrar, quando você quer fazer uma comparação entre duas coisas, você usa dois símbolos de iguais, assim, um do lado do outro. Mas, porque se você usar um só, você vai estar fazendo uma atribuição de um valor para uma variável. Então, voltando naquele exemplo que o Rodrigo tinha colocado de valor 1 e valor 2, né, para fazer a soma, né? Se eu colocasse valor 1 igual valor 2, tá certinho. Boa, valeu. A gente está fazendo uma comparação entre esses dois valores. Estamos checando se essas duas variáveis têm o mesmo valor. Mas se a gente coloca valor 1 e aí só um símbolo de igual, valor 2, o que a gente está falando? A gente está atribuindo o valor 2 para o valor 1. A gente está falando, eu quero que a partir de agora a minha variável que chama valor 1 assuma o valor que está na variável valor 2. Tá? Acho que quando a gente estiver fazendo na prática vai ficar mais fácil de enxergar, mas só um ponto de atenção aí. E aí no maior, menor e maior ou igual, menor ou igual, o que muda é que você está incluindo ou não o valor que você está comparando. Então, se a gente coloca... deixa eu ver se eu consigo digitar aí também, peraí. Beleza. Então, se a gente... Deixa eu colocar em vermelho também. Se a gente coloca valor 1 maior que 10, e a gente sabe que o valor 1 é 10, isso daqui retornaria como falso pra gente. Eu acho que é melhor você compartilhar a tela agora. Acho que porque não, tá, tem que atualizar. Se você quiser pode deixar lá no Notes, Rodrigo, que eu tô esquecendo. Mas não apareceu? Não, é porque ainda é que você tem que atualizar na sua ponta. Na verdade, tem que recarregar a página. Saquei, tá, beleza. Então deixa eu compartilhar minha tela aqui. Achei que era interromper aqui o compartilhamento. real time. Beleza, agora tá dando pra ver, né? Sim. Tá, valeu. Então, basicamente o que eu tava falando a gente sabe que a gente colocou o valor 10 na nossa variável aqui, né, de valor 1. E aí eu vou lá e comparo,
valor 1 é maior que 10? Ele vai falar que não, porque ele só me retornaria verdadeiro se fosse valor 11, 12, 13 e assim por diante, né? Agora, se eu uso esse comparador aqui, que é o de maior ou igual, vou colocar em maior ou igual a 10, aí ele já vai me retornar como verdadeiro, porque eu estou perguntando se essa variável é maior que 10 ou se ela é igual a 10, que é o nosso caso aqui, né? Essa variável vale 10. Então, pelo simples fato da gente incluir o igual aqui também, a gente engloba também nessa verificação o valor que a gente está comparando aqui. Beleza? Ok. Qualquer coisa dá um grito aí, pessoal. E aí a gente tem, por último, os operadores que a gente chama de lógicos. Então, quando a gente quer fazer alguma verificação um pouco mais sofisticada, assim, ou que exige várias condições, a gente tem a opção de usar esses operadores lógicos aqui. Então, vamos supor que eu quisesse fazer uma verificação se a nossa variável aqui, valor 1, está entre 5 e 15. Então, eu poderia fazer... Vou vermelho aqui. Valor 1 maior que 5 e valor 1 menor que 15. Renato, acho que é só bom lembrar que, no caso, esses valor 1 e valor 2 são valores de verdade. No caso, o valor 1 pode ser 10. No caso, você está definindo o valor 1 com qual valor? Isso, tá com o valor 10, Okay. Boa, bom ponto. Manter esse valor aqui, só pra gente lembrar. Então, a gente declarou a nossa variável lá com esse nome, que chama valor 1, e falou que ela vale 10. Aí, estamos escrevendo nosso código, e em determinado momento preciso checar se essa variável está entre 5 e 15. Então, sei lá, vamos pensar num outro exemplo lá do miojo, vai. A gente tem o tempo que o miojo está na água, que é uma coisa que vai ficar mudando o tempo todo. E a gente quer checar, eu quero que se tiver entre 2 e 3 minutos, ou seja, já está perto de estar pronto, eu quero que meu programa lá dispare um alarme para eu ir lá perto do fogão e já ficar esperto. Então, eu vou verificar se o tempo é maior que 2 ou menor que 3. Então, enquanto o tempo decorrido estiver como 1.1 e por aí vai, ele não vai apitar. Mas a partir do momento que entrar nessa condição aqui, tiver entre 2 e 3, aí ele vai acusar como verdadeiro e vai tocar o alarme lá para eu ir ficar de olho lá no macarrão. Perfeito. Quer complementar alguma coisa, Rodrigo? Não, acho que tá perfeito. Tá perfeito. A gente já pode ir pro ovo. Beleza, deixa eu voltar a tela aí para você. Ok. Pessoal, alguma dúvida aí? Pode... não precisa ter vergonha, tá? Podem, se quiserem, mandar por escrito lá no canal também. Se quiserem que a gente te dê algum outro exemplo, fique à vontade. Bom valor. Bom, relembrando que essa parte é bem importante para a gente para vocês estarem assimilando esse conceito de algoritmo. Tem que ter esse processo lógico na mente. Exato. O algoritmo, né, que a gente comentou no começo, ele é composto de 3 coisas, né, que são as variáveis, os operadores e as estruturas de repetição que o Rodrigo vai explicar agora. A gente passou por 2 dessas
três coisas, né? Então, pelas variáveis lá, agora pelos operadores, e vamos chegar agora na estrutura de repetição. Você consegue construir qualquer algoritmo que você quiser com essas três coisas. Então, isso vai abrir muito a cabeça, né, de como escrever um algoritmo, né? Então, é bem importante mesmo. Se não tiver alguma coisa clara, avisa aí que a gente volta e explica de novo. Eu só vou complementar esses dois últimos aqui, só para o pessoal pegar a linha desse pensamento. Vamos supor que o nosso algoritmo ele vai pesquisar uma palavra específica. Vamos supor que o nosso algoritmo ele quer que a pessoa digite uma palavra e o algoritmo assim que a pessoa digitar essa palavra ele reconheça e mostre para a pessoa na tela essa palavra. Vamos supor, o nosso algoritmo ele vai receber a pessoa vai digitar a palavra, vamos supor, TV, bem simples mesmo para a gente conseguir encontrar. Certo. O nosso algoritmo a nossa variável recebeu a palavra TV. O nosso algoritmo ele vai verificar se aqui a gente só está usando uma palavra, mas no caso a gente podia fazer uma verificação. Se a pessoa digitou a palavra TV ou notebook. Então, aqui nesse exemplo, a pessoa poderia ter digitado a palavra TV ou ter digitado a palavra notebook, que o nosso... Como é que a pessoa digitou a palavra TV? O nosso algoritmo passaria com sucesso, porque ele estava procurando que a pessoa digite TV ou notebook. Como a pessoa digitou TV, ele passou. Vamos supor que a pessoa escrevesse televisão da forma extensa. Ele não passaria porque aqui o nosso algoritmo ele não estava verificando a palavra televisão. Ele só estava verificando TV, ele só quer passar TV ou notebook. Daí ele resultaria um erro. Agora o último exemplo da negação. Vamos supor que nós estamos querendo qualquer tipo de palavra que vamos supor que eu vou definir uma palavra dentro do nosso algoritmo e qualquer outra palavra que seja digitada, ela vai ser aceita, menos o que a gente definiu. Vamos supor, eu defini aqui a palavra carro e a gente vai falar para o nosso algoritmo. Se a palavra, só lembrando para vocês, essa parte aqui de verificação a gente explicou aqui em cima. Aqui, se a palavra carro não for igual a carro, então o algoritmo volta com sucesso. Se a pessoa digitar a pessoa veio, digitou a palavra carro, a pessoa aqui veio e digitou a palavra carro. E no caso a gente colocou no algoritmo para a gente não aceitar a palavra televisão. Então o nosso algoritmo ele vai retornar com falha, né? Porque na verdade é com sucesso. Porque o que aconteceu? Ele pegou e ele passou, ele não queria uma palavra ele queria uma palavra que fosse diferente de carro. Então ele retornou com sucesso. No caso anterior eu escrevi com o carro, então no caso ele retornaria falha. Porque o nosso algoritmo queria qualquer palavra que fosse diferente de carro. Agora a gente vai explicar um pouquinho sobre... Oi.
só complementar ali, Rodrigo, é, qual que é a vantagem, né, da gente ter a opção de usar esse não, assim, né? Então, num caso como esse, que a gente queria aceitar todas as palavras que não fosse a palavra carro. Então, em vez se a gente não tivesse esse operador, não, imagina que a gente teria que escrever todas as outras palavras existentes na língua portuguesa, né, e ficar verificando uma a uma se aquela palavra é carro ou não, né? Então, a gente teria que escrever, a palavra que a pessoa digitou é moto, não, é ônibus, não, enfim, teria que fazer comparação com todas as outras palavras, exceto com carro, né, para poder afirmar se a palavra era carro ou não. Em vez de escrever, isso é inviável, né, claro. Então esse operador ajuda nesse sentido, né? A gente não. Isso, exatamente. Essa daqui. No caso, eu ia dar alguns exemplos. Oi, pode falar. Qual a diferença entre usar o diferente e usar a negação? Tá. Tem operador diferente, né? E tem essa negação. Tem diferença? Na prática a gente pode obter o mesmo resultado, né? A gente pode obter o mesmo resultado de negação. A gente pode falar que todas as palavras que sejam diferentes de carro sejam aceitas. Então a gente pode ter pode usar a mesma lógica. Pode obter o mesmo resultado. Concorda, Renato? Sim. Eu queria dar uma explicação, mas vai ter que entrar um pouquinho em alguma linguagem específica, mas imagina que, por exemplo, você tem tem lá aquela prateleira de carrinhos lá que o Rodrigo falou no começo, né? E a gente quer saber se o carrinho verde não está dentro dessa prateleira. A gente poderia escrever assim, carrinho verde não dentro da prateleira. Se a gente fosse usar o diferente que está lá em cima, a gente teria que ir olhando carrinho a carrinho que está na prateleira